Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Política em Debate. E o assunto dessa semana, além da pauta que está correndo em Brasília, né, a pauta que vocês sabem agora, na gestão do deputado Lira, está a todo vapor em cima da pauta econômica que interessa diretamente a Guedes, como, por exemplo, a reforma administrativa. Querem ferrar de todas as formas o servidor público brasileiro e, obviamente, também a pauta mais econômica, obviamente, também visando privilegiar aqueles que mais têm, ou seja, os capitalistas e os abonados desse país. Mas, nessa semana, o que realmente rolou de fato, de importância política, né, além dessa pauta, que, aliás, acaba sendo prejudicada agora, foi a prisão em flagrante do deputado federal Daniel Silveira, no Rio de Janeiro. Daniel Silveira foi preso há 2 dias atrás por ordem expressa do ministro do STF, Alexandre de Moraes. E por que ele foi preso? Simples. Na noite anterior, ainda durante a noite, ele divulgou um vídeo extremamente ofensivo, grosseiro, não digno de um deputado federal, um representante de parte da população brasileira, aliás, que ele diz que só representa aqueles que são da direita e também, de uma forma inteiramente deselegante, também fez questão de mostrar o seu desprezo pela parte da população brasileira que ele chama de esquerdistas, falando mal não, né, com xingamento, com palavras de baixo calão, tanto em relação aos ministros do STF, como também em relação à ex-presidenta Dilma, ao próprio ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tudo isso se valendo de uma imunidade parlamentar. Mas imunidade parlamentar, ela também tem seus limites. E quem disse isso, não sou eu que estou falando, um dos juristas mais nomeados desse país, um dos juristas mais importantes, que é o governador Flávio Dino. Tudo tem limite. E o deputado federal Daniel Silveira, ele extrapolou todos esses limites com um comportamento que realmente merece, sim, a cassação, como o último ato dele, que ele não volte mais para a política brasileira, mas eu duvido que isso venha a acontecer com esse tipo de gente, à exceção que a sociedade brasileira bana de vez esse tipo de político atrelado a esse nojento governo Bolsonaro, um governo com um viés claramente fascista. Por que aconteceu esse fato do Daniel Silveira se arvorar nesse ataque ao STF, que incluiu apologia ao ato institucional número 5, o principal ato da ditadura brasileira, que implicou no fechamento do Congresso Nacional, que deputados foram cassados, parlamentares foram cassados, e outras práticas mais. Por que ele se colocou nessa posição e por que das ofensas sobre os ministros, e os ministros que ele ofendeu do STF foram o Gilmar Mendes, o Toffoli, o Barroso, o Alexandre de Moraes, praticamente todos eles, né? Porque se não foram nomeados em algum momento pelo falatório desqualificado dele, foram, como no todo, se referindo àqueles 11 que estão lá. Então, o cara foi para trás das grades. Mas o que de fato motiva um deputado federal a fazer isso? O momento que nós estamos vivendo. A gente está vivendo um momento onde nós temos uma presidência da República tentando
desde o primeiro momento, desde o primeiro minuto que pisou em Brasília, desmoralizar as instituições republicanas. Ele nem precisou fazer muito com relação ao judiciário, que a própria atuação e o destaque negativo que a Operação Lava Jato e, desde 2018, o descarado lawfare contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que todos hoje nós sabemos que foi inteiramente falso, uma grande armação, uma grande orquestração, para que no final Lula fosse então impedido de participar do pleito de 2018, o que eles conseguiram. E Jair Bolsonaro fosse eleito, por exemplo, a acusação clara agora de Gilmar Mendes falando isso. A Lava Jato atuou para prender o Lula e para favorecer Jair Messias Bolsonaro. Vocês têm alguma dúvida disso? Quando o ministro do STF declara isso em alto e bom som, chamando literalmente os membros da Lava Jato, que são procuradores da República, aliás, que deveriam ser todos demitidos, e um ex-ministro de Estado, Sérgio Moro, literalmente de quadrilha, é um judiciário inteiramente desmoralizado. Há bons juízes? Com certeza, mas o moral do judiciário nesse momento, a instituição do judiciário, ela está evidentemente muito fragilizada. Claro, não há outra forma de ver isso, é um escândalo mundial. Manchete, capa do New York Times. E é o país destroçado. Isso fazia, não deixa de ser também um dos objetivos da extrema-direita. A extrema-direita vê as instituições hoje existentes no país como ainda pertencente a uma estrutura de poder que não lhes convém. Então, eles, em tese, também em atitude, o que eles estão tentando fazer é desmoralizar no primeiro momento essas instituições todas. O judiciário por si só já se desmoralizou. Aparelhar o Estado é um outro objetivo. Vocês têm alguma dúvida que eles estão fazendo isso? Claro que estão fazendo. Eles estão em todos os níveis do poder, desde o primeiro escalão, com praticamente todos os ministros de Estado são militares, generais da reserva, um general da ativa, inclusive Pazuello, se prestando a enxovalhar com a sua péssima atuação o próprio nome do Exército Brasileiro e a sua história, e 11 mil atrás deles, atrás desse primeiro escalão, 11 mil militares empoleirados em todos os postos da administração pública, secretarias, autarquias, fundações estatais, tudo mais, um aparelhamento monstruoso do Estado. Que, por sinal, o Bolsonaro lá atrás dizia que o PT aparelhava o Estado. Ora, eles estão fazendo isso de uma forma totalmente desavergonhada. Mas eles fazem isso às claras, porque esse é o objetivo deles. É aparelhar o Estado e também destruir as instituições brasileiras, para chegar num momento de colapso, aonde eles pseudamente pensam poder reconstruir o modelo de poder aos olhos dele, a forma como eles veem. E a forma como eles veem é essa forma da extrema-direita. É o que vem praticando o presidente da República desde o primeiro momento. Vide os 60 pedidos de impeachment que foram deixados na gaveta por Rodrigo Maia. Todos eles crimes associados à governança do governo e a maioria deles, com toda certeza, atribuída ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Então esse é o pano de fundo. Esse pano de fundo também, ele tem o componente do militar. Os militares agora estão no poder. É uma democracia? É, as instituições estão funcionando. Eu estou aqui gravando esse vídeo, não estou sendo coagido. Ele vai para o ar daqui a pouco, está tudo funcionando. Mas é uma democracia de fato? Eu já não começo a ver assim, não. E para ela se tornar uma exceção de fato, não custa muito. Bolsonaro, hoje, ele está com um índice de reprovação do seu governo de 48%. Se esse índice de reprovação continuar caindo no próximo ano, ele não vai se eleger. E muito provavelmente nós vamos ter como eleito no ano que vem o representante do PT, que é, com toda certeza, o partido de maior expressão das esquerdas, querendo Ciro Gomes ou não. E aí o candidato que já foi lançado, vocês também sabem, é Fernando Haddad. Então nós temos essa situação
nós tivemos agora, também há poucos dias atrás, a manifestação da própria Dilma Rousseff dizendo: vai ser difícil tirar esses 11 mil militares de lá agora que eles tomaram o gostinho do DAS e do poder. Realmente, vai ser. O próprio Jair Messias Bolsonaro, quando do caso lá dos Estados Unidos, com a invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro, disse claramente: em 2022 pode ser muito pior aqui. Como muito pior aqui? Aquilo ali já deveria ter sido efetivamente sido motivo de um inquérito da PGR. Parece que até está sendo, mas vai acontecer alguma coisa não. Então isso acontece todo dia. E é justamente esse pano de fundo que fez com que um deputado federal que deveria estar simplesmente fazendo o seu papel a favor de toda a sociedade brasileira, não somente de uma parte dela, como eles dizem, eu represento só os de direita, mas toda a coletividade, independente de bandeira, se arvorar e literalmente dar aquele show de sandice no vídeo e nas mídias sociais, conforme ele assim o fez. Por que aconteceu? Instigado pelo tweet e pelo lançamento do livro do ex-ministro do Exército, Vilas Boas. Vilas Boas, lá em 2018, emparedou, é verdade, emparedou o STF. Naquele momento, havia um recurso para a soltura do presidente Lula e estava na mão do ministro Edson Fachin. O STF, na figura do ministro do Exército, era essa a função dele, praticamente disse: olha só, se soltar a coisa vai ficar feia. Literalmente isso. E o que aconteceu? Nem um pio. Fachin não falou absolutamente nada. Agora, o Vilas Boas, já agora, doente, tudo, vocês veem as fotografias dele nos jornais, não é? Com um respirador e tudo. Ele está lançando um livro dele, provavelmente falando aí das suas glórias e como eles conseguiram voltar democraticamente, entre aspas, mesmo baseado naquela mentirada das fake news, ao poder pelo voto popular e não pelo uso das armas. Começou a se vangloriar e o fato que ele mais se vangloriou foi dizer que em agosto de 2018, quando ele agiu emparedando o STF nessa ação que era relator, o Edson Fachin, ele também teve o apoio do alto comando do Exército Brasileiro. E aí a coisa muda inteiramente de figura, né? Porque nós temos uma instituição de Estado que deveria estar ao lado da democracia, indo contra a própria democracia e contra os poderes constituintes. É um troço que inimaginável num regime democrático. Você nunca veria isso numa democracia que se preze. Mas isso acontece aqui no país. Isso nunca aconteceria, por exemplo, nos Estados Unidos. Nunca. Você nunca vê na mídia um general do Exército dos Estados Unidos falando um ai em relação à questão de política. Aqui os generais políticos toda hora estão opinando, sejam da reserva ou não. Seja a favor, seja contra. A maioria, claro que é a favor. Dessa vez, a coisa foi além do que se podia esperar. E teve uma nota dura, entre aspas, do Edson Fachin, dizendo: isso é antidemocrático, ninguém pode ameaçar o STF, nem a democracia brasileira, nem as instituições, blá, 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 blá. Na verdade, um tweet em resposta ao do Vilas Boas, que ele deveria ter feito sim, lá em agosto de 2018, porque se tivesse feito lá, isso não teria acontecido agora. A resposta do próprio Vilas Boas a esse tweet foi super deselegante, não digna de uma pessoa de respeito. Ele simplesmente escreveu: isso se dá 3 anos depois, em referência a que só agora o Fachin, emparedado, e é verdade, lá em 2018, se manifestou. E nessa história toda, então, para aparecer bem na fita e se pautar ao lado dos militares da extrema-direita de Bolsonaro, nós tivemos então a manifestação
desastrada do deputado federal Daniel Silveira, aliás, que se vangloriou em outro vídeo que ele fez de já ter sido preso 90 vezes. O cara se vangloria disso. Eu fui preso 90 vezes. É esse nível de político que o povo brasileiro escolhe. Como é que está essa situação agora? A situação agora não poderia deixar de evoluir para uma crise. É o que está acontecendo nesse momento. O governo, obviamente, ele não quer uma crise institucional entre poderes no momento em que eles estão com a faca e o queijo na mão para a aprovação da reforma administrativa e também das questões fiscais, da reforma fiscal. Então eles não querem isso, mas não teve jeito. Isso contaminou a casa e é o primeiro grande teste agora do deputado Lira. Por quê? O STF, afora a decisão monocrática do Alexandre de Moraes, no momento seguinte confirmou por 11 votos a 0 que seria mantida a prisão do deputado federal Daniel Silveira. Muito bem feito, aliás. Então, Daniel Silveira continua atrás das grades, porque está aí a fotografia, aí no fundo do vídeo, fechado com o Bolsonaro, literalmente atrás das grades, fechado com o Bolsonaro, como eles costumam dizer, está atrás das grades. E o que vai acontecer? Cara, é uma situação agora de bico para a Câmara dos Deputados, porque se os deputados agora, a maioria deles, resolvem, junto com o seu líder, agora recém-empossado, soltar o deputado federal preso, o Silveira, preso, agora, se eles resolvem de uma forma corporativa, porque é claro que o camarada cometeu crimes contra a Lei de Segurança Nacional e é nela que ele está em curso, eles ficam desmoralizados. E o STF diz, olha só, a gente fez a nossa parte. Nós prendemos ele, o processo penal já está aberto na PGR por acusação justamente de estar em curso na Lei de Segurança Nacional, em função de tudo que ele falou, e agora vocês da Câmara que estão soltando ele. Então, é um ônus enorme também para o governo e para o próprio Lira, até porque pesa contra a administração de Jair Messias Bolsonaro denúncias e mais denúncias de corrupção, especialmente associada à questão de gastos públicos, como o cartão corporativo de 8 milhões, as abusivas compras de alimento para o próprio Exército, sempre é o Exército, né? Uísque, picanha, cerveja, leite condensado e uma tonelada de outros mimos mais. Então é um momento péssimo. A instituição, ela e o governo é alvo desse momento, e cada vez mais a população está percebendo que tem alguma coisa profundamente errada. E é justamente por isso que a popularidade dele hoje, o índice de rejeição, bateu 48%. 48%. Não é só a questão do término do auxílio do coronavírus, não. É claro que, voltando agora, o auxílio coronavírus, muito provavelmente a popularidade dele sobe mais um pouco, mas a rejeição vai ficar muito mais alta. Sabe por quê? Porque as pessoas perceberam que Jair Messias Bolsonaro é uma grande fraude. É uma grande fraude. Ele serviu de ponta de lança para que os militares voltassem, sim, enganando a população, pelo voto popular. Foi verdade, a maioria votou, mas votou engabelada numa proposta fajuta, falsa, e à frente dela um homem totalmente desqualificado, chulo e tudo mais que se possa pensar em relação a uma figura que a todo momento burla a liturgia do que é ser um presidente da República. O STF nessa, como é que sai? Eu acho que ele sai fortalecido. Ele estava muito enfraquecido e o tiro saiu pela culatra, se essa era a intenção do Vilas Boas, em detonar de vez o STF, detonar de vez a respeitabilidade do Tribunal Federal, quando, além da resposta do Edson Fachin, logo depois o Gilmar Mendes
também se expressou de uma forma muito veemente, dizendo ditadura nunca mais. É uma clara direta para o Vilas Boas e uma clara direta também para o presidente Jair Messias Bolsonaro, que vive aí praticamente explicitamente dizendo, olha só, a ditadura, nós vamos voltar, blá, 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 essa coisa toda, e o Exército como um todo. Então, eu acho que o STF, independente do que aconteça agora, se a Câmara liberar ou não o Daniel Silveira, a Câmara perde e essa eles perderam e o STF saiu vencedor. Agora também nós temos vários deputados lá, bolsonaristas também, xingando o STF, tentando jogar lenha na fogueira, mas com certeza o STF não vai cair nessa. E eles também têm muito a perder se essa coisa evoluir para um nível muito maior. Eu não duvido nada, tá? Se o Daniel Silveira realmente perder o mandato, porque o PT já entrou com uma representação no Conselho de Ética e ele pode sim, ele pode ser cassado. Aliás, deve ser cassado porque o que ele fez, o que ele vem fazendo é um verdadeiro desserviço para a política brasileira e para o povo brasileiro. É isso, meus amigos, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. E fica essa figura aí patética, fechado com Bolsonaro. Um grande abraço.